Tinha que colocar aqui, ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, na palestra de hoje, teremos o nosso amigo Dr. Mário com o tema Os Olhos do Amor. Seja bem-vindo. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos do Ideal Espírita, meus irmãos à distância. Estamos aqui hoje em nome da Federação Espírita. E quando nós estamos nessa escala, eles nos pedem que transmita a todos presentes à distância um abraço fraterno e dizer que lá está sempre à disposição. Meus irmãos, a busca do amor talvez seja um dos nossos maiores desafios, porque, de uma maneira geral, nós nos sentimos apegados. Dessa forma, sabemos que todos que fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, mas à sua imagem e semelhança. Nós precisamos de entender que nós fomos criados à imagem do nosso Pai. Talvez nós tenhamos que pensar qual que é a imagem que nós fazemos do nosso Pai, para que nós possamos compreender realmente o significado dessa palavra. Quando nós fechamos os nossos olhos e nós vamos falar com o nosso Pai, como a gente pensa da maneira geral que Ele é? Geralmente, no nosso corpo, da nossa forma, a imagem, ou nós pensamos nele como uma luz intensa. Assim, nós fomos criados para ser luz. E a sua semelhança. O Pai nos criou em um ato de amor. E nesse ato de amor, nós somos os desenvolvedores como indivíduos simples. Nós temos que crescer em sabedoria e amor. Ora, os desafios da matéria se nos apresentou porque na erraticidade nós nos sentíamos indolentes, não desejosos de evolução. E nós sabemos que a internação na matéria, ela absorve de tal maneira o espírito que faz com que o espírito trabalhe para que ela possa ser mantida. As necessidades da matéria faz o espírito trabalhar. E nós devemos evoluir através do trabalho. Qualquer trabalho útil, nós estaremos realmente nas trilhas do processo evolutivo. Por que que o trabalho realmente nos faz progredir? Porque quando nós vivemos sozinhos, e nada disso talvez tenha importância, mas nós somos gregários, nós vivemos uns com os outros. Se nós vivemos uns com os outros, nós vamos observar, e a história já nos contou isso aí, que quando o indivíduo da comunidade cresce, toda a comunidade cresce com ele. Aqueles mais retardatários, quando a comunidade evolui, ele acaba evoluindo com a humanidade. Esse é o processo do desenvolvimento do progresso. Então, meus irmãos, o Mestre Jesus nos mandou durante muito tempo, porque ele é o nosso governador, ele começou tudo, desde as primeiras formações atômicas, moleculares deste planeta, e sempre no seu governo, ele nunca nos deixou órfão, depois que, inclusive, nós, habitando a criatura humana, sempre mandando os profetas para nos auxiliar, para nos orientar, vindo mais definitivamente primeiro Moisés, com os 10 mandamentos, e chegou num determinado momento, há 2000 anos, que o nosso Mestre Jesus compreendeu que aquela matéria que tinha a finalidade de sacar a indolência do espírito vindo do mundo espiritual atingiu o seu objetivo. Então, a partir daquele instante, a matéria, é claro que continuaria influenciando, sem nenhuma dúvida. Mas desta vez ele não mandou o profeta, ele propôs vir para que nos arrancar daquela letargia. E o nosso Mestre Jesus veio estar conosco
nos trazendo, em nome do nosso Pai, o código do processo evolutivo espiritual. Então, o nosso Mestre Jesus foi um semeador do amor. Ele realmente é que plantou nos nossos corações, e o que nós somos hoje é fruto dos teus ensinamentos. Dessa forma, o Mestre Jesus escolheu os 12 primeiros apóstolos para que eles pudessem ser os seus continuadores diretos. E, é claro, chegou o momento que terminou a tarefa dele. Ele sabia que nós éramos muito infantis espiritualmente. E o nosso Mestre Jesus, então, no Morro das Oliveiras, no último instante, conscientizou a todos que estava voltando para o Pai. Os apóstolos interrogaram, mas desce, como já? Você é tão novo? Vai nos deixar? Vai nos abandonar? Nós, seus discípulos, mal te compreendemos. O populacho nem te entende direito ainda. E aí, o Mestre Jesus lhes afiançou: se tu me amares, pedirei ao Pai que mande o Espírito da verdade, o Consolador, para que fique para sempre junto com vocês. Ele lhes explicará tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e trará novos conhecimentos. E foi assim que o nosso Mestre Jesus, então, ao amanhecer daquele dia, sendo virado cativo, ele não teve dúvida. É claro que talvez não houvesse alegria naqueles olhos. Ele pediu ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita em mim a tua vontade. Seja feita em mim a tua vontade. E foi então, ele foi preso, depois sendo condenado, nós o condenamos, trocamos Jesus Cristo por Barrabás. Enquanto, nesse caso, ele, levando aquela cruz morro acima, e chegando lá, pregado nessa cruz, ele olhou para embaixo e vendo nós nas nossas infantilidades, brincando de carnaval com o Barrabás no pescoço, ele olhou o horizonte da humanidade, ele viu que haveria muitos choros e ranger de dentes. Ele não teve dúvida. Contactou com o pai: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E a grande finalidade de se submeter a este processo, eles haviam nos ensinado o caminho do processo evolutivo espiritual, que depois seria redundado nos evangelhos. E ele devia provar que nós seríamos capazes de passar pelo sofrimento para que nós pudéssemos nos depurar. Porque nós sabemos que a maioria das vezes, aqui, nós passamos por dificuldades. As dificuldades fazem parte da nossa vida. Aliás, a gente às vezes fica pensando em um momento de acalmia, sempre nós temos um fôlego para tomar. Nesses instantes, nós pensamos que virá. E se passar muito tempo, você começa a pensar que deve ter alguma coisa errada. Porque quando nós tomamos uma folga maior, alguma coisa nos faz, talvez, estacionar. Nós paramos de buscar a evolução. Infelizmente, ainda nós somos tocados, a maioria de nós, pelo aguilhão da dor, pelo aguilhão do sofrimento. Ele nos ensinou que era possível sofrer e seguir além. Então, o nosso Mestre Jesus, ele continuou junto conosco, sem dúvida nenhuma, dando todo o apoio possível, mandando os seus luminares para continuar nos ensinando. E quando redondou a 200 anos, eis que, senão quando, nos chegou o Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus. Através do nosso codificador, Hipólito Leon Denis Arrivaio, ele veio com a tarefa de juntar as verdades trazidas pelo plano espiritual para que nós pudéssemos, então, absorver tudo isso aí. É claro que, certamente, nós estamos vindo
desde o tempo de Jesus, desde o tempo de Moisés, tentando compreender essa evolução espiritual, mas às vezes nós somos renitentes. E nós não acompanhamos o fluxo evolutivo, ficamos na traseira do processo. Assim, nós vimos, talvez, numa religião, ora noutra, aí no século XVIII, veio Martim Lutero, nós talvez passamos pelo catolicismo, pelas religiosidades, como evangélico, e finalmente nós estamos como espiritistas, nas lides espíritas, como no Consolador Prometido. Então, nós somos os novos cristãos. Tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou para os primeiros discípulos e também serve para nós. Nosso Mestre Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz. Exatamente isso que nós buscamos. Nós buscamos a luz aqui no mundo. E essa luz nós temos através do olhar do amor. É este olhar do amor que nos faz crescer, progredir em rumo do nosso Pai Criador. Paulo de Tarso, o evangelista, ele mesmo já definiu que a verdadeira caridade é a reunião de todas as virtudes do coração. Esse é o verdadeiro amor. E nós sabemos que a caridade é a chave mestra de abrir as dificuldades da vida no processo evolutivo espiritual. Então, meus irmãos, é diferente entre prestar um serviço, entre ser útil para alguém distribuindo esmolas, ou mesmo na assistência social. Ajuda, sim, muitas vezes, aquelas indivíduos que são deficientes afetivos, está sempre precisando de um apoio, de um amparo, de repente, indivíduo de baixa estima, que não quer buscar realmente o crescimento psíquico-mental. Isto, em primeiro lugar, é uma caridade? Ou seria, em primeiro lugar, um dever, uma obrigação? Então, exatamente isto, em primeiro lugar, é uma fraternidade. Mas é claro que ele poderá, sim, ser uma caridade. De repente, da forma que nós estivermos praticando. Se nós conseguirmos extravasar da nossa intimidade essa força agregadora da simpatia e do amor, nós poderemos transformar, sim, não sendo apenas o indivíduo que dá alguma coisa e passa, nós podemos transformar em uma caridade, com toda certeza. Então, Paulo, que já havia dito que a caridade realmente era o caminho para abrir todas as portas. E ele, então, reforçou que quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. Essa é a nossa busca. Mas aonde foi que ficou a caridade que nós não conseguimos absorvê-la? Quando foi que Jesus falou na caridade? Primeiro, o que é a caridade? Nós, às vezes, nem paramos para pensar o que é isso. A caridade é nós fazermos ao nosso próximo o que nós gostaríamos que ele fizesse por nós nos limites das forças. Então, Jesus Cristo foi um dos primeiros ensinamentos. Ora, veja bem, quando foi tentado lá pelo patrício, doutor da lei, qual o maior ensinamento? Ele não titubeou. Amarás a Deus sobre tudo, é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava falando do amor. Por quê? Quando nós queremos as coisas para nós, de uma determinada situação, e que nós recebemos, nós nos sentimos profundamente confortados. E é isso que ele estava nos ensinando. Ora, Jesus já havia nos alertado. Somos centelha divina, criados à imagem e semelhança de Deus.
Brilhe a vossa luz. A imagem, a luz. Semelhança, o amor. É nesse ato de amor que nós fomos criados. E é isso que nós temos que buscar compreender, para que nós possamos, então, nos entrosar definitivamente com a natureza no processo evolutivo espiritual. E Vera ainda nos alerta, parte de nós, a luz, que podemos diminuir as trevas e resplandecer o nosso sol interior. Nós sabemos que qualquer luz clareia em seu redor. Ora, nós sabemos que a bruxuleante luz de uma vela, ela vai ter um limite, mais ou menos, no espaço. Se isso foi feito por uma lâmpada de 1.000, de 5.000 watts, com certeza que a iluminação será muito maior. Então, nós começamos do princípio, luzes bruxuleantes, semelhante a uma vela, para que depois nós tornemos uma lâmpada de fortíssimo poder. Aí sim, nós clarearemos muito mais em torno de nós próprios. Então, meus irmãos, nós muitas vezes, em nossa vida cotidiana, nós muitas vezes achamos que apenas dar coisas ou favorecer a pessoa de alguma forma, isso nos traz uma certa realização. Porque quando nós fazemos assim, muitas vezes fazemos para ser recompensados. Nós só não mandamos tocar a trombeta da esquina, porque hoje nós não temos mais essa habitualidade. Mas nós gostamos, muitas vezes, quando ela é propagada por vaidade, às vezes nós tentamos compensar os nossos desajustes emocionais, os complexos de inferioridade. Nós, então, nos sentimos, de alguma forma, com reciprocidade, sentimos ser descompensados. Veja, então, se nós, muitas vezes, não mandamos tocar trombeta nas esquinas, mas muitas vezes você deixa uma pontinha para alguém que você sabe que vai falar, começar a falar daquilo. E isso nos realiza. É da mesma forma. Então, estes sentimentos transitórios, artificiais, existem aquelas pessoas que não se valorizam a sua realização pessoal. Qual que deveria ser a minha realização pessoal? Coisas externas? Muitas vezes nós pensamos em coisas externas. Sim, as coisas externas certamente fazem parte disso, nem que seja ínfima. Mas a nossa realização interna, como indivíduo, é que realmente importa. É a nossa realização interna que nos torna felizes e que nos torna grandes. Porque nós não temos que ser grandes para ninguém. Aliás, nós temos que ser grandes sim para alguém. Qual que é o alguém que tem que nós temos que nos sentir grandes perante ele? Nós próprios. Na nossa consciência com o Pai, com o Mestre Jesus. Esse realmente é onde é que nós temos que nos sentir realizados. Ora, então, às vezes insatisfeitas, supervalorizam o seu ato por ter feito algo para o próximo. Por quê? Porque diante dos outros que ficaram sabendo, ela se sente recompensada por ser reconhecida. Nós, muitas vezes, nos comportamos dessa forma. Mas a caridade é amor. E o que é o amor? É a presença divina, é a presença de Deus em nós, através da nossa consciência. Então, o Pai nunca nos deixou, nunca nos deserdou. Não importa se são criaturas ou criação. O Pai está sempre junto conosco. É claro que se de repente me perguntar como é que o Pai está junto com todos, a minha capacidade psicomental não é factível para a compreensão. É claro que não. Porque eu sou ainda tão ínfimo que eu não tenho esse pagamento. Eu preciso apenas ouvir e acreditar, até que um dia eu tenha largueza psicomental para compreender esta situação. Mas o amor é toda a estrutura da vida. Por quê? Porque é a base do amor, da lei universal. A lei universal do nosso Pai, ela é toda instalada em cima do amor.
Se nós aprendermos a sair da terra, que é o primeiro mandamento que ele nos ensinou, junto com o segundo, e nós vivenciá-los, talvez nós não precisamos fazer mais nada para o nosso processo evolutivo espiritual. É claro que podemos realizar, como nós falamos a princípio, a caridade de muitas formas. Porque ela é um amor-essência. O amor-essência é essa energia que nasce do fundo, que nós chamamos do fundo do nosso coração, ou do fundo da nossa intimidade, ou do nosso espírito. Nós sabemos que quando nós plasmamos com as nossas energias positivas aquilo que nós estamos fazendo, isso, com certeza, é um ato de amor. Mas para que serve esse ato de amor? Por que eu não posso simplesmente dar e passar? Porque quando eu dou e passo, eu cumpro, sim, um programa de fraternidade. Mas quando eu uso da energia do amor, eu transformo o coração daquele que está recebendo. Esse é o nosso grande desafio. É nós conseguirmos dar de nós neste processo. E é exatamente isso que nós recebemos do nosso Pai. Quantas vezes que nós... É um momento difícil, às vezes. Você não sabe muito o que fazer, você entra para um quarto lá e você vai falar com o Pai, e você sai dali pronto, limpo. Como se tudo aquilo que tivesse fosse dissolvido. É claro que é a energia de amor do nosso Pai. Como é que nós vamos compreender aqui na Terra, talvez? Talvez nós, os homens, somos menos sábios do que as mulheres. As mulheres mães, quantas vezes, por algum motivo, de uma doença, de uma situação mais grave, aquela mulher vê seu filho numa agonia que muitas vezes ela não pode ajudá-lo, ou num momento de fome, de dificuldades. Quantas vezes que ela, de repente, abraça aquela criança com tanto amor e, de repente, a criança se sente compensada. Nós não podemos esquecer jamais de que a mãe é co-criadora de Deus aqui na Terra. E talvez seja a expressão máxima do amor que nós possamos dar como exemplo. Então, esse amor é a onipresença de Deus. Ora, quem é onipresente, ele é também onisciente. Então, ele sabe de tudo. E uma coisa que nós temos que compreender, o nosso Pai, essa energia do amor. Vegetais, minerais, os animais, nós, os seres humanos, nós temos uma vibração que nos mantém a vida, nos mantém a existência. Ora, essa é a vitalidade amorosa de Deus para nos mantermos realmente como sua criação. É a força do amor. É sempre um fenômeno de trocas incessantes. E é por isso que o homem não pode viver não pode viver isolado, não pode ser eremita, porque ele não terá essa oportunidade de troca. E ele, então, não conseguirá evoluir com a mesma forma se ele tiver gregário. Então, e o mineral, por exemplo, um exemplo, mineral de rocha, só permanecerá aquele mineral de rocha se os seus átomos, as suas moléculas, tiver essa energia de atração e de tendência. Porque em determinados momentos essa energia não está muito presente, eles vai também desconectando e retorna ao todo universal. Nós sabemos que no trabalho do Mestre Jesus, na confecção da Terra, na criação da Terra, ele estava presente exatamente para que isso desse continuidade. Então, eles são atraídos uns aos outros, os átomos, as moléculas, é a energia do amor que mantém as estruturas, as coisas. Esse poder atrativo, ele não é igual em todo mundo. Por quê? Porque tudo depende do processo evolutivo. Um mineral, um vegetal, um animal, um ser humano. E também só dentro da... Bom, o ser humano tem um que vai ter uma maior energia de amor do que o outro. Por quê? Porque ela tem que ser desenvolvida. E tem alguns que caminham na frente da humanidade.
Aqueles que caminham na frente da humanidade, o que eles fazem? Retorna para buscar a humanidade. Aqueles ficaram para trás. Então, assim vai se tecendo o processo evolutivo espiritual. Ora, essas tendências, muitas vezes nós olhamos aí um companheiro, uma pessoa, você passa na rua, muitas vezes, você está no shopping, você olha a pessoa e fala, você para, você fica assim meio atônito. Eu já vi essa pessoa. E você chega e pergunta, eu te conheço? Mas aí, não, acho que não, mas eu acho que eu te conheço também. E nós ficamos nessa história. E com toda certeza que isso aí é similitude de gostos. A similitude de gosto põe o indivíduo com um padrão muito próximo na escalada evolutiva. Ora, então essa predileção que muitas vezes nós temos por determinadas pessoas, nós temos o prazer de estar junto com aquela pessoa, com outras mutuas, pelo contrário, de jeito nenhum. Então, isso é exatamente a aspiração amorosa. O grau de amor que nós temos no nosso coração. Por quê? Nós poderemos não passar por isso? Pode. E a pergunta que nós temos que fazer: o Pai nos perdoa dos nossos erros? Perdoa? Não. Não. Desculpa, mas eu discordo. Ele não fica magoado. Ele não fica magoado. Só perdoa quem magoa. Não é? Então, realmente, isso aí é uma situação que, se nós conseguimos atingir esse patamar, daí para frente nós não temos mais antipatia. Porque nós saberemos, somos maiores, superiores, para compreender aquele meu irmão que não está na minha posição. Então, eu tenho como mais adiantada a obrigação de compreendê-lo e dar a mão a ele para que ele chegue onde é que eu estou. Ele será sempre meu irmão. Eu tenho que olhar ele com meus olhos cheios de amor e compreendê-lo nas suas dificuldades. Porque se hoje ele está com aquelas dificuldades que eu não tenho, eu já passei por aquelas dificuldades e caminhei. E ele, se eu ficar... É claro que eu não vou me retrogradar. Nós todos sabemos que o espírito não retrograda, mas eu posso estacionar. Se o momento, como nós dizemos na gíria vulgar, eu ficar de bobeira, às vezes passa e está me estendendo a mão agora mesmo lá na frente. Então, nós temos realmente esses desafios que nós temos que compreender e seguir adiante. Apóstolo João 4,16. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Por que nós sentimos importância nisso aí? Nós nos sentimos importantes porque muitas vezes nós achamos que nós somos abandonados por Deus. Onde é que está Deus? Eu, dessas minhas dificuldades, nesses desafios, onde é que está Deus? Deus que não me ajuda, que não me atende. Sim, só tem que nós temos certeza, nós espiritistas, que não existe o acaso. Ora, se não existe o acaso e a coisa que eu estou passando é um negócio sério, grave, o que nós deduzimos? Que foi nós que programamos. Se nós programamos passar por aquela situação, e se os espíritos superiores, através o nosso Pai, através dos espíritos amigos superiores, permitiram que, porque o fardo não seria muito pesado para os nossos ombros, significa que se eu tivesse determinação, eu daria conta. Então, eu pedi, porque eu sei que se eu for tirado daquilo, eu não resolvo. Eu vou ter que voltar na mesma situação. Então, eu peço, não me ajudem a sair dos problemas. Me dê forças para enfrentá-lo. É isso que nós pedimos. Forças para enfrentar o nosso problema. As estradas da vida somos nós que escolhemos. Quando nós fazemos isso, nós trazemos a responsabilidade da vida para quem? Para nós, que somos os únicos responsáveis pela própria vida. Ora, nós então somos filhos de Deus. Ora, nós então somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros do amor de Deus.
Nós somos criados por esse plasma de amor do nosso Pai, que nós chamamos de plasma porque nós não compreendemos bem. Mas foi isso que nos criou. Mas não criou só a nós, as criaturas humanas, não. Criou todo o universo. Como é que eu vou compreender essa capacidade de fabricação do meu Pai? Eu não vou compreender. Hoje não. Porque eu ainda sou curto. Mas, com certeza, que talvez alguns bilhões de anos, ou talvez alguns milhões de anos para frente, já consiga chegar lá. Então, assim, nós somos oriundos desse amor incomensurável. Incomensurável pela minha pequenez, eu não consigo compreender. Mas que sustenta toda a estrutura que hoje nós conhecemos e compreendemos como a estrutura do nosso Pai. Assim, nós vamos, então, passando pelo processo evolutivo. Crescimento espiritual, em busca da luz e em busca do amor. Os olhos do amor que nós temos que ter constantemente em nossas vidas, quando nós nos olhamos reciprocamente. É como se nós fôssemos uma cebola, vamos chamar assim, grosseiramente, comparando. Só tem que é o seguinte, as camadas superiores dessa cebola é a matéria. Então, à medida que você vai vivenciando a vida e que você realmente vai conseguindo tirar aquelas partes mais espessas do seu processo evolutivo espiritual, você vai, então, passando para as camadas inferiores, vai afinizando, até o momento em que você vai chegar lá no cerne, lá naquele lugarzinho onde é que está esse meu âmago amoroso. É lá onde é que está o eu luminoso que nós devemos fazer um dia brilhar. Quando nós conseguimos brilhar, fazer brilhar o nosso eu, nós tiramos as camadas de ignorância. Quando nós conseguimos caminhar para a espiritualidade, nós tiramos as nossas camadas do primitivismo. Desse primitivismo que nós tivemos que tê-lo para que nós tivéssemos um processo evolutivo. Então, meus irmãos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Luz e amor. E nós vamos compreender que qual que é o verdadeiro sentido dessa caridade. Qual que é? No dia que nós realmente tivermos assambarcado desse poder de amor e desse poder luminoso, aí nós vamos conseguir usufruir do amor criativo, integrador e generoso. Os arcanjos, aqueles que ajudam o nosso Pai Criador, auxiliares direto dele. Ah, mas quando é que eu vou chegar lá? Não, depende de cada um. Depende do seu desejo da busca. É pessoal. É cada um de nós. Com as nossas respostas ou as nossas reatividades aos desafios que se aparecem. Ou então, a nossa aceitação. Que quando nós falamos em processo evolutivo espiritual, nós temos que utilizar a mais difícil das virtudes, a renúncia. Porque você, muitas vezes, tem o direito, é seu, está na sua mão, é sua hora, mas o seu irmão, muitas vezes, deseja. E você quer, mas você passa a ser. E às vezes você permite que ele usufrua. Quando eu estou me renunciando, com certeza que eu estou me educando para o processo evolutivo espiritual. Gênesis 1, 26. Nós temos que ter a completa consciência de nós mesmos. Então, e muitas vezes, quando nós vemos os nossos semelhantes como a nós mesmos, nós estamos utilizando do amor, da essência do amor. É exatamente isso que nós temos que estimular em nós. E passamos a ter o verdadeiro sentido da caridade, fazer o meu próximo o que eu queria que ele fizesse em mim. Seja jovens, seja velhos, crianças, não importa. Temos que amá-los incondicionalmente. Seja feio, seja bonito, seja chato, enjoado, seja bacana. Você acha que o nosso Pai nos separa por isso? Ou você acha que não importa por isso? Se ele sabe que hoje eu estou na frente, eu já passei por lá há pouco tempo. E se eu enrolar, ele me passa. Então, esse é o processo evolutivo espiritual.
Nos exemplificou esse caminho o nosso Mestre Jesus, modelo, guia, para nos integrarmos realmente à caridade. Ver nossos irmãos como nós vemos a nós próprios. E o corolário, fazer a ele o que nós gostaríamos que ele fizesse por nós, no limite das forças. André Luiz nos alerta. Se ama efetivamente, desculpa, só ama efetivamente quem age para o bem de todos. Enquanto nós tivermos uma parcelinha de amargura com um ou com outro, nós ainda não amamos efetivamente. Nós amamos aquele que nos ama, mas aquele que não nos ama nem vê. Então, realmente, nós temos que, às vezes, mudar a nossa atitude. Mas ser caridoso não é tomar a vida do outro. Não é querer substituir ele no comando, sentimento, decisão, bem-estar, seus problemas. Não, nada disso. Mesmo porque que nós não podemos fazer isso? Vocês são jovens, vocês não sabem direito, mas vão aprender. Nós aprendemos que somos mais usados. Que peraí, eu tenho um problema do computador, entendeu? Eu sempre tenho que falar isso porque as pessoas, às vezes, naquele momento, esse computador sempre, às vezes, dá um tilt. Mas ele retorna, pode deixar. Ajuda, pode ajudar. Não, o tilt é eu, esse computador aqui, ó. Pode ajudar. Às vezes aplicando um passe, né? Eu acho que ele está lendo a frase lá. Eu estou aqui tentando me localizar. Eu perdi a sequência do meu raciocínio. Eu só não vou ficar vermelho, porque senão... sim. Eu estava falando da velheira, né? Daqueles que sabem, né? Bem, deixa para lá. Assim, cada um de nós com os nossos desafios, nós temos, então, responsabilidade nos atos. Tá vendo? Tem que ter fé. Aí, veja bem, o que ocorreu é que é o seguinte, se nós realmente quisermos substituir o nosso semelhante na nossa tarefa de caridade, o que nós estaremos fazendo com ele? E como eu estava dizendo que eu era mais velho, como foi que eu aprendi e que eu cheguei até onde eu cheguei? Através dos desafios, das experiências, das dificuldades. Isso não significa que se o meu irmão tiver dificuldade, eu não posso dar a ele um apoio. Pô, se eu não puder, eu não faço caridade. Sim, eu posso fazer. O que eu não posso substituir na sua vida. Porque são os desafios que nos faz crescer e progredir. São os desafios. Hoje nós temos uma sabedoria muito maior do que quando nós éramos adolescentes. Com toda certeza, todos nós aqui presentes. E como foi que nós conseguimos isso? Não foi através dos desafios? Foi exatamente através dos desafios. Assim, a evolução espiritual se faz com cada obstáculo vencido. E é por isso que nós não podemos tirar a chance da pessoa de vivenciar a própria vida. Ele não está falando de um estranho assim, mas falando da pessoa, de um próximo filho que você adora aí, ou um companheiro, uma companheira, de repente o pai, a mãe. Mas é isso aí. Cada um tem que ter a sua vida. É difícil. Se você sabe que você pode fazer alguma coisa, e às vezes está fazendo, você está enxergando que na frente ali tem um buraco. E às vezes você não deve, você não consegue fazer no parar. Tem que permitir. Então, a verdadeira caridade do amor é a doação verdadeira. É a entrega que nós fazemos quando nós temos aquela atitude de ser úteis e auxiliar. Tanto é que o João nos esclarece ainda, em 3:11, não escreva um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Esse é o caminho. E o nosso Mestre Jesus, ele já nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
é o modelo, é o guia. Ele ensinou o caminho do processo evolutivo através do cristianismo. Ele deu o exemplo. E hoje eu sou um cristão redivivo. Então, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que ele ensinou naquela época para todos os seus discípulos, também ele está ensinando a mim. Eu tenho que compreender isso. Quando nós vamos amando, aprendendo, nós vamos dilatando a nossa capacidade, nós vamos ganhando compreensão e nós vamos observando que não tem limite. Não enche a nossa capacidade de amar. Nós sempre podemos amar mais pessoas. Tanto quanto, imagina se nosso pai, o nosso mestre Jesus, tivesse a limitação para amar. Então, isso não ocupa espaço. Então, quanto mais amor compartilhamos com os outros, mais nós nos desenvolveremos e nos planificaremos. Então, a grande proposta da caridade, olhar os outros com os olhos de amor. É a verdadeira proposta. Aquela energia íntima que você quer para você e que você também quer para ele. É o mesmo desejo que você tem por ele. Então, nós temos que compreender. Nós muitas vezes achamos que a caridade é um negócio muito complexo, muito complicado. E se nós formos remeter lá no princípio, o que Jesus pensava da caridade? Benevolência para com todos. Quanto custa? Indulgência com as imperfeições alheias. Tolerância. Quanto custa? Perdão das ofensas. Ou aquele coração que ainda guarda amargura, porque se ele não guarda mais, ele não tem que perdoar. Jesus Cristo pensava nisso, da caridade. Chegou a nós então temos que nos ter como modelo, como guia, este caminho. Ora, então, a caridade é amor. E não há amor onde não houver profundo respeito uns pelos outros. Isso é um negócio, às vezes, difícil demais de entender, porque, de uma maneira geral, na vida cotidiana, nós gostamos de grandes disputas, queremos sempre estar na frente, estar ganhando, e muitas vezes a gente machuca. A gente sim machuca as pessoas. Às vezes só na sua forma de falar, na sua forma de ser. Então, a substituição, se nós fizermos das palavras de nosso Mestre Jesus, benevolência, indulgência, perdão, pela palavra amor, respeito, então nós vamos compreender o sentimento incondicional do Mestre Jesus pelas criaturas, ficando assim. Amor, respeito por todos, amor, respeito pelas imperfeições alheias e amor, respeito pelas ofensas. Ou seja, eu não tenho críticas, eu tenho crítica para mim. E nós aprendemos com o Franciscano Xavier, através do Franciscano Xavier, que nós devemos ser extremamente rigorosos para conosco, como ser extremamente condescendentes com o nosso próximo. Isso é os olhos do amor. Essa é a nossa busca. Então, meus irmãos, eu respeitar as pessoas, não é necessário que eu me sinta cúmplice, conivente com aquilo que muitas vezes meu irmão faz errado. Se meu irmão faz coisas erradas, e se ele me pergunta, eu falo, olha, na minha opinião, o caminho é assim, assim, no meu aprendizado, o meu caminho é assim, assim, assim. Agora, se ele não quiser caminhar com você, ele tem o direito de caminhar com ele. Nós nunca vimos o nosso pai nos puxando a orelha aí pelos cantos, pelas ruas. Nunca. Ele permitiu. Por quê? Porque não tem pressa. Ele sabe, nós fomos criados para que nós evoluíssemos até chegar a ele. Nós vamos chegar. Não importa se nós gastamos 1 bilhão de anos a mais ou 1 bilhão de anos a menos. Não tem nenhuma importância. Para ele, o tempo não conta. Se alguém tiver que ter pressa, quem que é que tem que ter pressa? Nós próprios temos que ter a pressa de chegar aonde nós queremos chegar. Então, vamos compreender melhor o ensinamento de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, também dos anjos. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada
se eu não tivesse amor e respeito aos seres humanos, ao meu próximo, ao meu semelhante. Então, meus irmãos, assim, Emmanuel ainda nos alerta. O amor é um sol a brilhar para todos, e que ninguém existe sem esperança, sem Deus. E Emmanuel, então, através de Chico, nos ensina a pedir: Senhor, abençoa-nos, estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Assim seja. Não vamos esquecer, meus irmãos, ainda, que o nosso mestre nos ensinou que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eis que, então, adiante de tipos uma porta aberta, ninguém pode fechar. Então, meus irmãos, nós passamos por todas as religiosidades. Hoje nós estamos nas fileiras do Espiritismo. Hoje nós somos espiritistas. Somos hoje um cristão redivivo. Então, se hoje nós temos as portas do processo evolutivo aberto, se nós temos o código de evolução espiritual na mão, se nós temos o exemplo de como chegar lá, e se o mestre disse, tu queres me seguir? Pega a tua cruz e venha. Vamos então, meus irmãos, aproveitar a porta aberta e seguir em direção da luz e do amor. Que assim seja. Vamos, nesses instantes, então, nos sentar confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos fechar os nossos olhos. Pensar no nosso Mestre Jesus como um ponto luminoso lá no infinito, que caminha na direção de cada um de nós, aqui presentes e à distância, encarnados, desencarnados. E à medida que se aproxima, vai aumentando o volume, coalescendo, formando uma grande luz. E que nós dizemos assim: ó Mestre, obrigado pela oportunidade do momento, onde mais uma vez relembramos os teus ensinamentos. Que nós possamos incrustá-los em nossa alma, Senhor. Relembrar deles a cada passo da vida para seguirmos além. Ó Mestre, nós te pedimos pela nossa casa espírita, que ela possa permanecer firme em seus alicerces para ser útil a um espírito cansado, a um irmão cansado, muitas vezes necessitado de um apoio, de um estímulo, tanto quanto para aquele que quer também um trabalho fraterno, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, Senhor. O nosso estado do Mato Grosso, o Brasil, esse abençoado, maravilhoso, bendito país que tu nos destes. A terra, essa mãe querida que nos dá subsistência. Ó Senhor, pedimos que as tuas bênçãos envolva todos os pontos do globo e que acalme esses corações combalidos destes dias atuais, Senhor. E onde nós te pedimos, particularmente, para o coração daqueles que se elegem para ser os condutores das humanidades, Senhor. Que eles possam arrefecer seus corações. Não importa quem quer que seja, que deixe de pensar em si e comece a pensar na comunidade. Naqueles que confiaram nele, Senhor. Conduzi-los por caminhos da evolução espiritual. Ó Senhor, nós sabemos que com os olhos do amor, nós não teceremos jamais amargura e nem malquerência contra nenhum dos nossos irmãos. Porque nós somos falíveis, Senhor. Muitas vezes, nos instantes em que nós nos sentimos realmente verdadeiros e corretos, agora mesmo talvez nós percamos a razão. Precisamos do perdão recíproco, Senhor. Nos dê forças para percebermos quando estivermos caminhando pelo caminho da inconveniência, Senhor, para mudarmos a rota. Ó Mestre, nós te pedimos tuas bênçãos para todos aqueles nossos irmãos que sofrem, os nossos irmãos que não conhecem o bem,
nunca ouviram falar de ti, caminha pelos caminhos do mal. Outros pelo caminho da ignorância, Senhor. Outros presos na cela, no leito dos hospitais. Todos os que tiveram sofrimento, Senhor, que a tua luz possa alcançá-la, porque essa tua luz abençoada revigora, reanima, dá novos horizontes, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, que essa tua luz abundante, maravilhosa, invada os nossos lares, os lares de cada um daqui presente e à distância, e que lá passe por todos os cantos, por todos os cômodos, envolvendo quem lá convive, encarnado, desencarnado, e que no insight de felicidade pela tua proximidade, Senhor, renda-lhe graças. Oh, Mestre, te pedimos as bênçãos para os irmãos medianeiros, que na sequência desses trabalhos irão transmitir a sua energia animalizada, que junto com o fluido cósmico universal, trazido pelos espíritos amigos e superiores, vivificarão as células do corpo, do perispírito e reequilíbrio do espírito, Senhor. Por fim, nós te pedimos tuas bênçãos a todos nós no retorno aos nossos lares. Devolvo a palavra ao nosso irmão.